Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Iona Santos, atualmente sou doutoranda pelo ProLan USP e a minha pesquisa tem o título Aprender com o passado para construir o presente e o futuro, a Lei 10.639 e o racismo na educação brasileira. Bom, o meu ponto de partida para essa minha investigação em relação à Lei 10.639 é que agora, né, no ano de 2024, a lei fez 21 anos. Né? Lembrando que a Lei 10.639 foi assinada em 9 de janeiro de 2003. Na verdade, ela é fruto de um projeto de lei número 259 de 1999 da deputada Esther Gross e do deputado Benhur Ferreira. Ela altera a LDB de 1996, acrescentando 2 artigos. E esses 2 artigos, eles tornam obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira e também dá outras providências, como o dia 20 de novembro, por exemplo. E a Lei 10.639 ela pode ser entendida como uma política pública de ação afirmativa, porque ela visa induzir transformações e eliminar os efeitos persistentes psicológicos, culturais e comportamentais da discriminação do passado, que tendem a se perpetuar e que se revelam no racismo estrutural. Bom, eu trago aqui para vocês o texto original da Lei 10.639, de janeiro de 2003, que foi assinada pelo presidente Lula. Então, o artigo 26A nos diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O parágrafo número 1 diz que o conteúdo programático a que se refere, o caput deste artigo, incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. O parágrafo 2º diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. O artigo 2º da lei entra em vigor na data de sua publicação e tem um artigo chamado 79b, que estabelece que o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Bom, na minha pesquisa, eu diagnostiquei, isso dentro de escolas estaduais, escolas municipais, e a minha própria experiência, enquanto professora de educação básica. A primeira dificuldade que eu posso apresentar aqui para vocês é a falta de formação de professores para trabalharem os temas ligados à cultura afro-brasileira, africana, resistência do povo negro e relações sociais. A segunda dificuldade são que os educadores não reconhecem a importância da história e da cultura africana para a compreensão da história do Brasil. Um terceiro ponto é que, com algumas exceções, os professores nunca tiveram em suas graduações, principalmente os professores que já estão nessas redes, estadual e municipal, há bastante tempo, eles não tiveram nas suas graduações contato com disciplinas específicas sobre a história da África, por exemplo. Há professores que associam a lei como imposição e, por isso, a rejeitam. A grande maioria dos livros didáticos de história utilizados na educação básica não reserva para a África um espaço adequado, para o continente africano um espaço adequado. Os alunos passam a construir e reconstruir apenas estereótipos sobre a África e suas populações. Mesmo com a oferta de formação e com a produção e disponibilidade de materiais didáticos que já se encontram disponíveis na rede municipal e na rede estadual, ainda há, por parte de professores e gestores, resistências à lei e falta de interesse por ela. Muitas vezes,
A Lei 10.639 ela não está inserida no projeto político-pedagógico da escola. Também, muitas vezes, não há espaços formais na escola para discutir relações sociais. Então, a discussão das relações sociais, elas ficam muito circunscritas a algumas reuniões, às vezes há algum professor que tem uma ligação ali com a questão das relações raciais, ele está colocando, está pautando, né, esse tema para a direção da escola, mas isso não tem um espaço formal dentro da escola, né? A ação indutora, né, de secretarias municipais e estaduais, muitas vezes essa ação é muito débil, né, muito fraca. É necessário ter vínculos entre as políticas educacionais e a Lei 10.639. Muitas vezes não há uma articulação entre as legislações que existem na educação e essa lei, então ela sempre fica isolada, né? A lei coloca a necessidade de articulação entre as políticas de ensino superior e as da educação básica, né? Porque se essa lei ela traz, né, esse conteúdo, então você vai ter um impacto, né, direto aí na formação dos professores, né, vai ter um impacto no ensino superior. Ela causa, né, esse tipo de reação. E por último, que há escolas nas quais o mito da democracia racial está muito enraizado. Então, a aplicação dessa lei ela fica muito comprometida, né? Lembrando que a lei ela toca, né, no racismo estrutural, ela tem um impacto direto no racismo estrutural, né? E quando a gente tem acesso à literatura e também à vivência, né, dos professores, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, a gente chega à conclusão que o racismo na educação ele está apoiado em 3 pilares. Né? Primeiro, o currículo escolar, né, que muitas vezes não contempla essas questões, ou quando contempla é só do ponto de vista teórico, né, formal. Os livros didáticos, que muitas vezes reproduzem, né, esse racismo estrutural, racismo epistemológico, né, e a evasão dos alunos negros, né, sendo que os índices de evasão dos estudantes negros são superiores a dos estudantes não negros. Né. A lei ela tem um poder de impacto, né, muito grande, muito significativo. Né? Então, ela impacta no historicídio que a população negra sofreu, ela impacta no racismo epistêmico, na colonialidade do saber, né, que não vê populações não brancas como produtoras de conhecimento, então ela confronta esse tipo de colonialidade do saber, ela confronta o mito da democracia racial, o racismo religioso, o racismo institucional, o racismo estrutural, o currículo eurocêntrico e as práticas docentes, né, que precisam estar alinhadas, né, com o que propõe a lei. Aqui eu trago para vocês um exemplo prático, né, de como eu apliquei a 10.639, né, na minha atuação com jovens do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública da periferia de São Paulo. Né? Então, eu comecei trabalhando com eles o xadrez, né, o jogo de xadrez, e aí eu utilizei algumas referências, né, que aparecem nos livros didáticos e também uma série chamada O Gambito da Rainha. E aí eu fui trazendo outras referências para eles, né? Então eu fui rompendo com esse conhecimento eurocêntrico, né? Então eu trouxe para eles que existe um xadrez africano, né? Que os povos africanos eles também criaram um jogo de xadrez. Eu trouxe para eles também um filme, nós assistimos um filme, debatemos, refletimos sobre o filme que conta a história de uma menina africana que se torna uma grande jogadora, uma grande campeã, uma grande jogadora de xadrez. Também trouxe para eles referências do xadrez já nos povos indígenas, né, como o jogo da onça. Então, o xadrez também aparece nesses povos de matriz indígena. O xadrez também aparece na cultura oriental, na cultura asiática, né, através
do povo japonês. O xadrez também, nós temos registros desse jogo nas culturas hindus, né? Então, dentro desse percurso, aí eu fui desconstruindo esse eurocentrismo em relação ao xadrez, que é um jogo que interessa tanto aí os estudantes e que tem impactos muito positivos, né, na sua aprendizagem. Bom, utilizando a Lei 10.639, eu também realizei projetos tanto no EJA, né, quanto no ensino médio, de um sarau, né, de escritores e escritoras intelectuais negros, né, com esses alunos do ensino médio, da escola pública e do ensino de jovens e adultos, onde os alunos, então, pesquisaram sobre escritores e escritoras negras. Então, a gente construiu uma biblioteca decolonial, né, antirracista, né, trazendo aí o protagonismo para esses escritores e escritoras negras que muitas vezes são apagados, são borrados da história. Eu também fiz um trabalho como formação de professores, né, com um trabalho de formação de professores na rede municipal e estadual de ensino de São Paulo, onde eu falei para eles sobre a Lei 10.639, as dificuldades, as potencialidades dessa lei, né, e como é importante que desde a educação infantil, no ensino municipal, até a educação básica, né, na escola estadual e também na própria questão da formação de professores, né, pensar essa Lei 10.639 é de extrema importância. Bom, a conclusão do meu trabalho é que há mais motivos para celebração do que para o desânimo. Ainda há muito que se fazer, né? A gente precisa pensar aí no estabelecimento de algumas metas, né, para essa lei, rever alguns aspectos da lei, acrescentar alguns mecanismos aí de fiscalização, né, até mesmo de um acompanhamento das escolas, né, para saber se essas escolas estão cumprindo a lei ou não, e as escolas que não vão cumprir a lei, ou que não querem cumprir a lei, né, qual é o tipo de reflexão, né, que a gente vai levar para essas escolas, né, como essas escolas vão se situar dentro desse contexto da lei, né, de uma proposta de uma educação antirracista, né, e que a lei, infelizmente, ainda não, a sua efetivação não se deu plenamente. Aí eu abro aspas aqui, cito o professor Kabengele Munanga: apesar das resistências de alguns municípios não trabalharem e de não haver monitoramento, a lei trouxe benefícios muito grandes, elevou a autoestima dos alunos negros. Hoje eles sabem que seus antepassados não chegaram aqui sem nada. Eles trouxeram também sua civilização e sua cultura. Bom, eu deixo aqui a minha bibliografia para vocês e gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse congresso, deixar um grande abraço a todos, todas e todos.